A paz do Senhor Jesus, meu nome é Vivian e eu venho aqui testemunhar os livramentos que o Senhor tem me dado no decorrer da minha vida. E esses livramentos, muitos deles foram de morte. Graças ao Senhor, Ele tem sido longânimo e eu queria compartilhar aqui com vocês para edificação e para que vocês saibam que o Senhor, na sua longanimidade, ele também tem um limite. E o Senhor é paciente e nos dá tempo para que nós voltemos aos caminhos dele. E na maioria desses livramentos, eu posso dizer que eu estava em cima do muro. Eu tinha uma denominação, frequentava, me vestia conforme a doutrina da religião, estava até participando em algum órgão da igreja, porém eu estava no meu coração, na minha vida pessoal cotidiana, em cima do muro em relação ao Evangelho e aos mandamentos do Senhor. E eu também creio que hoje em dia, talvez, muitas pessoas que vão assistir esse vídeo estejam nessas condições, achando que está tudo certo, porque está fazendo conforme a doutrina, a denominação que você está pertencendo, que você está emoldurado de acordo com a igreja. Mas o Senhor é muito mais. Os mandamentos do Senhor são muito mais do que a aparência e do que aquilo que você transpassa para as pessoas. É muito mais do que isso. A transformação ela tem que vir de dentro, porque quando ela vem de dentro, com certeza ela transpassa para fora. E muitas vezes as pessoas fazem de fora a sua máscara, a sua capa, mas por dentro são sepulcros caiados. E eu estava numa grande interrogação entre ir de uma vez por todas para o mundo ou continuar dentro da igreja. E nisso, com certeza, eu realmente não estava. Eu estava só de aparência, mas não estava conforme a vontade do Senhor. Eu já era uma desviada, só que dentro de uma igreja. E eu quero então contar para vocês esses livramentos, porque no último foi o checkmate do Senhor para minha vida. O último livramento, o Senhor mostrou para mim que ele não está de brincadeira. A sua paciência realmente tem um limite. E eu vou começar então a contar para vocês e quero deixar um versículo da palavra do Senhor. Peço desde já desculpas por todos os ruídos que vocês vão escutar no fundo, porque eu estou gravando esse vídeo num horário em que toda a vizinhança está ativa e por isso vocês vão escutar aí muitos barulhos. Então, eu quero deixar aqui em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, e o versículo 22, que diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, esse versículo foi um versículo que fez com que eu me acordasse, né? Esse versículo tem tudo a ver com tudo aquilo que eu passei também. E eu quero começar falando já de quando eu era criança, porque até uma certa idade os livramentos do Senhor foram apenas por sua misericórdia, não foram por motivo de desobediência, mas porque o Senhor, ele quis mesmo me deixar esse sinal. Eu creio assim. Então, quando eu tinha mais ou menos 6 anos de idade, a minha família sempre foi de frequentar muito os familiares. E numa dessas visitas aos nossos parentes, nós íamos muito para a casa da minha avó. E lá na casa da minha avó, como meus pais, minha família, tinha amizade com outros vizinhos ali, eu não me lembro exatamente se ao chegar lá, a minha mãe com os meus irmãos foram para a casa de algum vizinho visitar, ou se eles foram para algum outro lugar, eu não me lembro, porque eu era muito criança. Mas eu me lembro que em um certo momento eu disse que não queria acompanhar, que eu queria ficar ali na casa da minha avó. Mas até a minha avó tinha saído junto com a minha família e eu fiquei sozinha com a diarista. Mas ela disse que não ia demorar, que ela ia voltar logo. E aí eu gostava muito de ficar lá na casa da minha avó porque parecia um pouco com a minha casa. Tinha as árvores no fundo do quintal, pé de goiaba, tinha alguns bichos, animais, ela tinha gatos. Então
eu me sentia muito bem em ficar ali, mesmo que sozinha. Então eu fui para o fundo do quintal e fiquei lá brincando, mas um certo momento eu resolvi subir no pé de goiaba dela. E mesmo que eu já tinha uma goiabeira na casa da minha mãe, eu já subia nela, porém aquela goiabeira eu nunca tinha subido e eu estava sozinha praticamente, né? Porque eu não tinha ninguém ali a não ser aquela diarista que estava de olho em mim. Mas naquele momento ela não viu que eu subi e a goiabeira era alta. E eu subi muito alto para pegar algumas goiabas que estavam no final de um galho. E eu, pendurada lá, segurei em cima, numa galha em cima, e fui caminhando por cima de uma galha. Nesse momento eu só escutei o crack. E aí, depois disso, eu não vi mais nada. E eu fui me acordando de bruços no chão. E quando eu fui abrindo meus olhos, eu percebi que eu tinha caído, né? Lógico, da goiabeira. E aí, quando eu acordei, eu senti muita dor nas minhas pernas e não pude me levantar. E aí eu comecei a chorar e gritei. E aquela diarista veio até mim e me ajudou. E aí ela me pegou, ela disse aonde que estava doendo, eu fui explicando que eram as pernas, ela disse o que foi que aconteceu, e eu disse que tinha ido subir na goiabeira para pegar a goiaba e apontei para ela da onde eu caí. Ela disse: "Meu Deus, nossa, será que quebrou alguma coisa?" Ela me sentou numa cadeira muito preocupada e começou a palpar minha perna perguntando se estava doendo muito, se estava doendo muito, mas a dor foi passando. E graças a Deus não aconteceu nada. Enfim, foi esse o primeiro livramento que o Senhor me deu. Anos mais tarde, quando eu já estava por volta de 10, 11 anos de idade, a minha família também costumava ir para o interior aqui do estado, porque temos familiares também no interior. E aí, da família da minha mãe, nós fomos para a casa do meu avô, que mora num sítio. E nesse lugar que ele morava, tinha muitas cachoeiras, tinha rio, tinha olho d'água, então tinha muitos animais. Era um lugar que eu realmente sempre gostei muito de ir, gostava demais de ir. E quando a gente ia, tem um riozinho que é muito pequeno, é um rio muito curto, né? Não é um rio largo, é um rio assim estreito, e a gente ia a pé para lá e a gente podia até ir só, porque não era um lugar estranho, era muito perto da casa do meu avô, muito próximo mesmo. E a gente ia para lá para nadar, né, para brincar, para pular na água. E nesse dia, todos os meus primos que estavam por ali, por perto, foram, e meus irmãos também, todo mundo foi lá para aquele rio para brincar e a gente pulava muito na água, se divertia muito. E a gente começou a brincar lá, se divertir. Tinha uma parte do rio que a gente estava acostumado a estar brincando, que o fundo dele era de areia. Chegou o horário de voltar, né? Mas eu não queria voltar naquele momento. E aí eu falei para os meus primos, né, que eles poderiam ir, que depois eu ia. E isso estava tranquilo, porque a casa era muito próxima, não tinha problema nenhum com isso. E eu fiquei lá mais um pouquinho e pulei para dentro do rio, e dessa vez eu pulei numa parte onde eu não conhecia. Nesse momento que eu pulei, eu caí no fundo do rio e o fundo era de lama e meus pés ficaram presos na lama. E eu fiquei desesperada porque eu não conseguia soltar e não entendi nada. E eu comecei a tentar bater o pé, mas eu estava afundada naquela lama e não conseguia sair, me soltar de jeito nenhum. E não adiantava mais gritar porque todo mundo já tinha ido embora e eu tinha ficado ali sozinha. Então, a minha sorte é que quando eu tentei ir para cima, a água estava batendo aqui no meu queixo, então eu conseguia ficar com a cabeça para fora respirando enquanto estava com o pé afundado na lama. E aí eu comecei a afundar e tentar raspar o meu pé, aquela lama do meu pé com a minha mão, com os meus dedos. E fiquei batendo o pé e tentando nadar para subir de todo jeito. E passou um tempinho quando eu pensei já que não ia dar mais certo, que eu ia acabar morrendo afogada, porque eu estava muito cansada de me esticar para poder respirar. Então, graças a Deus, eu consegui soltar o pé daquela lama. E muito assustada, eu saí dali nadando, tinha engolido muita água.
e fui correndo dali e, enfim, nunca mais eu quis saber de pular naquele pedaço daquele rio. Passou-se alguns anos e eu já estava com 14 anos e aconteceu que eu estava sofrendo de uma depressão. E nessa depressão eu gostava de sair para jogar. Eu jogava vôlei nessa época, jogava basquete e na quadra do colégio onde eu estudava, no fundo, os refletores ficavam sempre ligados à noite, então tinha muitas pessoas que iam para lá para jogar. E às vezes eu ia para lá, nem que fosse para ficar só observando, só sentada ali olhando, porque às vezes eu não tinha vontade realmente, nem mesmo de brincar ali, porque eu estava sofrendo uma depressão muito forte. E no fundo da escola, na parte do muro, né? O muro dava de encontro a algumas ruas de vizinhança, de casas comuns, né, normais. Só que essas ruas, como dava o fundo, o final da rua dava para o muro da escola, então eram ruas sem saída. E aquela própria vizinhança tinha quebrado o muro da escola, mais ou menos como se fosse uma porta, uma passagem para eles usufruírem da quadra da escola, do local ali do fundo da escola. Então eu sabia disso, todo mundo ali sabia daquela passagem. E era uma passagem larga, grande mesmo, parecia mais que tinham feito uma porta mesmo. Então eu, quando queria entrar na escola, pelos fundos eu poderia entrar e ficar lá, porque todo mundo estava lá jogando, e enfim. E aí, um certo dia, eu resolvi ir para lá. Mas quando eu cheguei lá, nessa passagem, não tinha ninguém lá dentro. Mas mesmo assim eu pensei, eu vou entrar, vou sentar ali um pouco, vou ficar ali observando nada, né? Simplesmente passar o tempo e depois eu vou para casa. E nesse momento que eu cheguei naquela passagem, naquela entrada, que eu botei o pé para dentro, eu escutei uma voz muito forte falando comigo na minha mente, dizendo: não entra, não entra aí. E aí eu comecei a olhar. Eu olhei para trás, eu não vi ninguém, porque parecia mais que tinha algum vizinho que tinha saído ali, estava por ali pelo portão da sua casa e talvez estivesse falando para eu não entrar lá. E aí eu procurei, não achei ninguém. Eu disse: meu Deus, o que é isso agora? E aí eu fui dar para dentro mais um passo, mas eu escutei a voz dizendo: não entra. E essa voz foi com muita autoridade, falou forte mesmo, que me deu um impacto, um susto. Eu ali com mais ou menos 14 para 15 anos de idade, eu nunca tinha visto isso, nunca tinha passado até então um momento desse, e eu me assustei. E aí eu fiquei pensando e comecei a conversar como se eu estivesse falando com alguém mesmo ali, e disse: por quê? Por que eu não posso entrar aí? E tentei achar um motivo que me fizesse não entrar, porque eu disse: eu vou entrar. E aí a voz disse: não, não entra. E aí eu comecei a observar e perguntando por quê. E um certo momento eu olhei na direção de um terreno baldio que estava mais ao fundo da quadra. E naquele terreno baldio estava lá um mato um pouco alto. E naquela direção, quando eu olhei, eu vi um homem em pé e ele estava com um facão. E quando aquele homem viu que eu estava olhando na direção dele, ele se agachou rapidamente e ficou cortando o mato. E aí eu prestei atenção e percebi que Deus estava me dando um livramento. Pela primeira vez eu tinha escutado o Senhor falar forte comigo pela minha mente, na minha mente. E aí eu obedeci e fiquei com medo, tive um temor muito grande e medo de entrar ali. E aí eu voltei para casa e graças a Deus nada me aconteceu. Deus me deu um livramento. Anos mais tarde, aconteceu uma discussão, uma briga que eu tive com uma pessoa. E nessa briga que eu tive com uma pessoa, essa pessoa se atracou no meu pescoço e apertou com muita força. E não queria soltar de jeito nenhum. E eu estava sozinha com essa pessoa. E essa pessoa não soltava. E por mais que eu empurrasse, por mais que eu fizesse de tudo, não soltava o meu pescoço.
até que uma certa hora eu comecei a perder as forças, porque essa pessoa era um homem, e aí eu perdi as forças e comecei a amolecer os braços e até perder as forças de estar com o olho aberto. Então eu comecei a fechar os olhos e eu pensei assim comigo mesma, eu não consigo mais respirar. Começou a me dar uma dor no peito, porque eu não conseguia mais respirar. E nesse momento eu pensei assim, Deus, eu acho que eu vou morrer aqui. Eu vou morrer estrangulada. E aí, quando eu já tinha desistido, porque eu puxava o ar, mas não conseguia nem pelo nariz, nem pela boca. E eu desisti e amoleci o corpo e esperei só o meu coração parar, porque eu já estava sentindo dor no peito. E aí essa pessoa, graças a Deus, me soltou. E infelizmente naquela época eu não conhecia de leis, não conhecia de nada, então aquela pessoa eu não fiz nada, não dei parte, não fiz nada e passou. E tempos mais tarde aconteceu que essa mesma pessoa encontrou-se comigo num certo caminho e eu estava voltando para casa. E essa pessoa me acompanhando pediu para que eu cortasse caminho junto com ela para um dos becos que dava em uma outra rua que iria cortar caminho para chegar em casa. E eu, nesse dia, não estava com maldade nenhuma, estava com uma ingenuidade a respeito do que essa pessoa queria fazer comigo. Era uma noite, então quando eu acompanhei essa pessoa fez com que eu andasse na frente e andou sempre um passo atrás, mas eu com muita ingenuidade não prestei atenção, não percebi a maldade no coração dessa pessoa. E aí eu sabia, eu conhecia aqueles becos, porém essa pessoa passou os becos que eu conhecia e entrou num beco desconhecido para mim. E ainda mais que estava à noite, eu não prestei atenção que aquele beco eu não sabia, eu não conhecia, nunca tinha passado por dentro daquele beco para chegar do outro lado. E aí essa pessoa entrou no beco e foi atrás e eu fui na frente. E aí quando a gente chegou ao final do beco, era para que a gente passasse para outra rua e chegasse então num certo ponto e cortasse o caminho. Mas aí, quando chegou ao final, tinha o muro de uma casa. Na verdade, não era nem um muro, era a parede de uma casa no final. Então, aquele beco era formado de muros muito altos, porque eram estabelecimentos comerciais. E no fundo, eram os fundos de um estabelecimento que já estava fechado, com a sua parede, e não sei se tinha uma porta, porém era uma parede com telhado bem alto, então não tinha como pular nada, nenhum muro, nada, estava ali um beco sem saída, com muros muito altos de casas que eram comércios. Então, quando chegou no final, eu simplesmente, na minha ingenuidade, olhei, voltei-me para a pessoa e disse para ela: esse beco aqui é o errado, a gente não entrou no beco certo. Eu acho que devia ser aquele que a gente deixou para trás. Vamos voltar. Só que quando eu dei a volta e dei o passo na direção para sair do beco, a pessoa se colocou na minha frente e se posicionou a um passo de distância na minha frente, não me deixando passar. E aí eu pedi: sai da minha frente, por favor, eu preciso passar, a gente tem que sair daqui, né? A gente vai, aqui nesse beco não tem como a gente andar. E aí eu dei um passo para o lado, eu dei um passo para o outro e a pessoa seguia e não deixava eu atravessar. Naquele momento a minha ingenuidade se acabou e eu consegui entender o que aquela pessoa estava querendo. E era uma noite fria, essa pessoa estava de jaqueta, eu não sei o que ela tinha por baixo, mas eu sei de uma coisa, que ali ia ser o meu fim. E naquele momento eu pensei assim: meu Deus, o que eu faço agora? O que é que eu vou fazer? Porque eu daqui não saio mais viva. E o Senhor me fez lembrar que tinha um posto policial, um núcleo próximo a 2 quadras, estava muito, muito próximo. E porque era noite, já estava muito silenciosa a noite,
Então eu tive uma ideia e eu falei para a pessoa: eu não sei o que você quer tentar contra mim, mas fique você sabendo que você não vai sair livre daqui. Porque você se esqueceu, mas tem um posto policial, um núcleo policial a 2 quadras daqui. E se eu gritar, e eu vou gritar muito alto, eu posso até não sair mais desse beco, mas você daqui vai direto para uma cadeia, porque esse beco só tem uma saída e uma entrada. E é por essa saída que você entrou que a polícia vai te pegar. Então a pessoa parou um pouco, olhou para o lado, olhou para o outro, olhou para baixo, parou e ficou analisando, pensando. Depois de pensar um pouco, a pessoa resolveu sair da minha frente e deu um passo para o lado. E eu estava a 1 passo de distância. E aí, quando essa pessoa passou para o lado e eu dei um passo e emparelhei com essa pessoa, então veio um pensamento na hora, disse para mim assim: não passe da frente dele. Mande que ele passe na sua frente e você vai atrás. E aí eu parei e com a cabeça baixa eu falei para essa pessoa: você vai passar na minha frente e você vai sair do beco primeiro que eu. E eu vou sair atrás de você. E aí essa pessoa ficou parada, pensou ainda um pouco, pensou. E eu disse, mais uma vez ameacei: se você não fizer, eu vou começar a gritar. E aí a pessoa pegou e andou na minha frente e eu andei atrás e saímos desse beco. E graças a Deus, esse foi um livramento que o Senhor me deu. Passado alguns meses, eu estava trabalhando num pet shop e eu tinha feito curso de banho e tosa, eu era tosadora, eu fazia banho dos animais. E nesse pet shop eles não tinham uma segurança suficiente para pegar cães de guarda, tipo Rottweiler, Pitbull, Pastor Alemão, Akita. Então, a mordaça, a focinheira que eles tinham lá era uma focinheira muito fraca, de plástico, com velcro. Não era apropriada para esse tipo de cão. E, infelizmente, aconteceu um acidente comigo no momento em que eu estava dando banho em um Pitbull. E ele estava com uma focinheira dessa de plástico. Eu, convencida pelos donos do estabelecimento, resolvi dar o banho desse cachorro. E os outros funcionários estavam em horário de almoço, então eu estava sozinha. A parte do banho e tosa é sempre uma parte isolada com vidro, então não tinha ninguém me observando, eles estavam na parte frontal da loja e os outros na cozinha almoçando. E nesse momento que eu estava lá dando banho sozinha nesse cachorro, quando eu tirei ele da mesa e fui colocar ele dentro da gaiola, ele entrou na gaiola tirando a focinheira numa patada só e deu a volta no fundo da gaiola. Eu nem tinha percebido o que ele tinha feito, foi muito rápido. Quando ele entrou, que ele voltou, ele já voltou sem a focinheira e voou na minha mão, que estava fechando a gaiola. Ele conseguiu morder essa partezinha aqui, mas foi uma mordidinha muito pequena, porque a grade da gaiola me protegeu. Mas ele atracou os dentes na grade e começou a puxar com os dentes a grade para dentro. Naquele susto, eu caí sentada, já colocando os pés na porta da gaiola e travando a gaiola para que ele não conseguisse me pegar. Naquele momento, eu não sei se eu gritei, eu não sei se eu pedi ajuda, eu não sei se eu falei, eu não sei se o cachorro latiu. Naquele momento de pânico, eu não sei exatamente o que foi que eu falei, eu não sei exatamente o que foi que eu fiz. Eu só sei que naquela hora... passou um pouco de tempo, eu fiquei pensando em estratégias, em algumas ideias para que eu pudesse me defender do cachorro, se caso eu não aguentasse mais as minhas pernas ali e tirasse a perna, porque eu queria sair daquela situação, eu não via ninguém chegar. E aí eu pensei assim, eu vou tirar a perna e vou tentar lutar com esse cachorro aqui para ver se eu consigo sair daqui de dentro do banho e tosa. Mas nesse momento que eu comecei a imaginar essas coisas, veio uma das donas do estabelecimento até o vidro e disse: Vivian, o que que tá acontecendo? Tá acontecendo o quê? E eu só conseguia gritar que o cachorro ia me matar, que ele tava solto e que eu tava prendendo com a perna. E eu dizia: entra alguém, porque eu tô prendendo ele com a perna, mas eu não tô aguentando mais. Ele vai me matar, ele vai me matar. E eu só conseguia gritar isso.
E ela disse: espera que eu vou chamar o outro banhista, que ele vai te ajudar. E aí o rapaz, que era acostumado a dar banho nele, entrou. O cachorro nem olhou que o cara entrou, nada. O rapaz entrou, fechou a grade e o cachorro só voava em mim, só voava em mim. E a gaiola toda balançava. E aí, naquele dia em diante, aquele cachorro só era dado banho por aquele banhista. E esse foi um livramento que o Senhor me deu. E glória a Deus que eu não morri naquele momento ali. Eu agradeço muito a Deus. E eu já estava nesse tempo em cima do muro, sem saber se eu continuava ainda dentro da igreja religiosa ou se eu ia partir para o mundo mesmo. Após esse episódio, passaram-se alguns meses, o pet shop veio à falência e eu fui trabalhar em um outro pet shop. Eu morava em São Paulo e eu fui trabalhar no bairro chamado Lapa. E eu saía do meu bairro, pegava um trem, descia na estação de trem da Lapa e fazia um percurso de 25 minutos a pé, porque eu achava que não tinha necessidade de pegar um ônibus e ir pela Avenida Clélia, que é muito, muito movimentada e tem muito trânsito. E uma vez eu tinha até tentado e eu fiz o percurso de ônibus mais ou menos por 40 minutos por causa do trânsito que estava na Avenida Clélia. Então não compensava para mim passar esse sufoco e chegar atrasada. Eu já saía cedo de casa, então eu tinha um horário para chegar lá mais ou menos às 8h30, mais ou menos nesse horário. Então quando eu chegava na estação da Lapa, eram umas 8 da manhã, então dava para fazer tranquilo o percurso andando, e é o que eu fazia. Então eu saía de lá e cortava caminho por algumas ruas que eram travessas da Avenida Clélia, até chegar no meu trabalho. E num desses dias que eu estava fazendo esse percurso, já fazia alguns meses, estava na época do inverno e estava uma neblina muito forte, uma neblina muito grande nesse dia de manhã. E eu cheguei, e quando eu entrei numa dessas ruas para fazer o percurso que eu sempre fazia, de repente vinha atrás de mim um carro que parecia que vinha estacionar na calçada. E eu não pensei em nada, só olhei para trás e vi o carro se aproximando, já alinhando ali no meio-fio. E eu imaginei que fosse alguém que era morador, que estava chegando de algum lugar, de repente da padaria, que era cedo, e estava indo para sua casa. Enfim, eu continuei seguindo meu caminho pela calçada, até que chegou um ponto que ele emparelhou comigo, mas ele não parava o carro. Eu andava e o carro continuava andando, me acompanhando, e eu não estava entendendo, comecei a achar estranho. E aí eu olhei para a janela do carro, porém eu não vi o rosto da pessoa, eu só vi o corpo dela. Então eu vi que estava vestindo com uma camisa social de botão e uma calça social preta e o cinto de segurança, mas eu não sei se tinha algum terno, algum paletó, alguma coisa do tipo. E não vi também a marca do carro, não conheço coisas de carro, muita marca de carro, eu não me ligo para essas coisas, então eu não conheço. Então eu só sei que era um carro preto. E aquele carro ficou emparelhado comigo. Quando eu parei na curiosidade para ver se o cara ia passar de mim, se não ia, enfim, eu fiquei curiosa e olhei. E aí quando eu olhei, que eu vi essa cena que eu descrevi, o cara lá de dentro gritou: entra no carro, entra no carro, entra no carro agora, entra agora no carro. E eu sempre tive comigo um pensamento sobre sequestro. E sempre que eu ouvia falar sobre sequestro, eu ficava pensando assim, se fosse comigo, o que eu faria? E naquele dia eu tinha um pensamento certo comigo, que eu não iria viva com ninguém para lugar nenhum. Se alguém me sequestrasse, essa pessoa iria ter que me matar antes de me levar, porque eu ia lutar até o fim para não ir. Então eu já tinha isso comigo, já de muito tempo, de muitos anos, e naquele momento eu disse para aquele cara dentro do carro: eu não vou entrar e acabou, não entre, pronto. E aí quando eu continuei andando e ignorei completamente aquela pessoa, eu pensei comigo: é agora que ele vai me matar. Mas ele me mata, mas não me leva viva. E eu tinha certeza absoluta que eu ia morrer. Eu sabia que eu ia morrer.
mas eu estava convicta que eu ia morrer, mas eu não iria com aquele cara para lugar nenhum. E aí eu comecei a andar e não olhei para trás e o cara continuou emparelhado comigo, gritando, entra no carro, e eu fingi que nem estava ouvindo mais e continuei andando. E até que ele resolveu arrancar o carro e foi embora. Passados 3 dias, não sei se foi a mesma pessoa, talvez tenha sido. Eu estava de novo andando, cortando o caminho daquela avenida e não sei se foi a mesma rua que eu entrei. Eu só sei que apareceu de novo um carro preto, não sei porque eu não vi a placa do carro, não me liguei para ver mais nada, então eu não sei se foi o mesmo carro, não sei se foi a mesma pessoa, não sei se foi o mesmo homem. Mas eu sei que o carro emparelhou comigo e dessa vez, quando emparelhou, já foi abrindo a porta. E a porta se abriu, eu tomei aquele susto, porque o carro parou já com a porta aberta e o cara pegou e começou a gritar: entra no carro, entra no carro, entra no carro agora, entra no carro. E eu fiquei muito furiosa e disse, muito braba mesmo: eu não vou entrar, não entro nesse carro, eu não quero saber, não vou entrar e pronto, final. E aí eu falando desse jeito, eu jovem, com 25 anos mais ou menos, e eu gritando: não entro, não entro no carro, não entro e acabou. E aí o cara se esticou, eu não vi o rosto dele, não vi a cabeça dele, eu só vi o braço. Ele esticou o braço, abriu o porta-luva e mostrou uma arma. E eu não sei, porque na hora que eu vi a arma, eu me assustei e não olhei mais. Então eu não sei se ele pegou a arma na mão, eu não sei o que ele fez. Eu só sei que eu virei o rosto e continuei andando e gritando: eu não vou entrar e acabou. Eu não entro nesse carro, eu não entro. E eu pensei comigo: ele vai dar um tiro em mim. Ele vai atirar, ele vai atirar. E eu tinha certeza que eu não ia sair mais dali, que ali era o meu último momento da minha vida. Mas eu não sei o que aconteceu, eu só sei de uma coisa: que Deus teve misericórdia de mim e o cara parou o carro e eu continuei andando, andando e não olhei para trás até chegar no final. Eu sei que muita gente pode falar assim: ah, ninguém apareceu, e eu posso lhe dizer que o bairro da Lapa, pelo menos essa parte que eu conheci, que eu caminhava, é um local onde você não vê ninguém na rua, ainda mais em dias frios, de neblina, você não vê ninguém, um pé de gente. E as ruas que eu andava eram ruas que nunca via passar um carro, era muito difícil passar um carro. Então, eram um deserto. Imagine ruas desertas com casas muito bonitas, com muros muito altos, tudo trancado, tudo fechado. Era assim o local onde eu passava. Então, eu ia morrer ali e ninguém ia aparecer, acho que nem para chamar uma ambulância. Então, passou-se esse episódio e aí aconteceu que eu fui fazer um cursinho e preparatório para vestibular. Nesse cursinho tinha um grupo que eu me juntava, porque eles moravam próximo da minha casa, então a gente andava juntos para casa. E eu não conversava com todo mundo da sala, então tinha um outro grupo que sentava mais para frente e eu não tinha contato com essas pessoas. Mas como eu sempre fui uma pessoa de conversar muito, tagarelar muito, chamou a atenção de uma pessoa, de uma garota, uma moça, que tinha mais ou menos aí os seus 18 anos. Então, um certo dia, na recepção que tinha uma mesa, né, com muitas cadeiras, eu, quando vinha do trabalho, sentava ali e ficava estudando um pouco. Então, essa moça, ela chegou, me viu ali, sentou-se, começou a puxar assunto comigo, mas eu nunca tinha conversado com ela. E conversando comigo, ela pegou e perguntou: olha, você é nordestina? Porque você tem um sotaque. Por mais que eu já estivesse há um tempo em São Paulo, ela percebeu, e muita gente percebia, que eu tinha um sotaque que não era dali. Então, ela falou assim: você é do Nordeste, você é nordestina? A minha família é nordestina, porém eu não sou nordestina de nascença. Então, eu nasci realmente ali em São Paulo. E aí eu falei para ela: olha, eu tenho o sotaque porque eu vivi, cresci no Nordeste.
mas eu não sou nordestina, eu sou paulista. Eu nasci aqui em São Paulo. E aí ela disse, você tem como provar? Eu disse, claro, tá aqui na minha identidade. Quando eu abri a carteira, a minha identidade não estava comigo. Eu não tinha trazido a identidade para mostrar para ela. E aí ela começou a duvidar, mas eu tirei como brincadeira, e ali a gente tudo jovem, eu pensei assim que era brincadeira. Então eu disse para ela assim, olha, amanhã então eu vou te mostrar que eu não sou nordestina, eu sou paulista. E aí eu assim me envolvi naquela brincadeira, porque ela tinha puxado o assunto comigo, uma pessoa que não conversava comigo. E no dia seguinte eu fiz questão mesmo de andar com a minha identidade e mostrei para ela. Logo que eu cheguei, esperei, ela chegou e aí eu mostrei para ela a minha identidade e ela viu que eu era realmente paulista. E ela tinha chegado com o namorado dela de moto e ele estava acompanhado de mais 2 pessoas de moto. E quando ela viu a minha identidade, ela pediu para que eu esperasse um pouquinho, que ela ia se despedir do namorado. E aí ela chegou lá fora, conversou um pouco e aí ela entrou e sentou-se comigo. E aí ela falou o seguinte para mim: eu sou de uma gangue e o meu namorado é o dono da gangue. E a nossa gangue não gosta de nordestino, não gosta, e foi dizendo lá os tipos de pessoas que eles não gostavam. O que isso quer dizer? Que eles, no mínimo, espancavam essas pessoas. E aí ela disse assim: se você não tivesse provado que você não é nordestina, eu ia te chamar lá fora e a gente ia arrastar você agora e eles iam dar conta de você, porque a gente odeia nordestino. E ela falou o nome da gangue e eu não vou aqui mencionar. Então eu fiquei com medo, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz porque Deus tinha me dado aquele livramento. Passaram-se alguns anos, mais ou menos uns 8 anos, eu julgo assim, e eu já estava com os meus 30 anos, quando eu estava grávida do meu filho. E nesse tempo, eu estava com mais ou menos 6 meses de gravidez e estava indo para obstetrícia, né, para médica obstetrícia. Quando eu fui para o médico, deu tudo certo, correu tudo bem. Eu me lembro que eu tinha pego um ônibus e tinha um percurso a pé. E aí na volta eu fiz esse percurso a pé para ir pegar o ônibus de volta. E aí nesse percurso, eu não sei como, apareceu atrás de mim uma caminhonete em alta velocidade. E ela subiu um pouco na calçada e a caminhonete bateu no meu ombro. E quando bateu no meu ombro, eu fui jogada para frente, mas eu não caí. Eu me equilibrei com 3 grandes passos que eu dei para frente, jogando os braços para frente, então eu não caí no chão. E naquele momento que eu me consegui me sustentar em pé, um rapaz estava próximo num comércio, eu não lembro do que era o comércio dele, não sei se era uma borracharia, parecia que era uma borracharia. Ele veio correndo na minha direção e me ajudou, porque eu estava ainda me desequilibrando e eu ia cair de frente, de barriga no chão. E aí ele conseguiu me sustentar com os braços. E aí ele falou assim: meu Deus do céu, eu vi a hora você ser atropelada. Esse carro veio desgovernado, do nada, subiu na calçada, bateu em você. Você tá bem? Só deu uma pancada no meu ombro. E aí esse dia foi esse livramento que o Senhor me deu, que talvez era para ter sido uma coisa bem pior, um atropelamento, e graças a Deus não aconteceu. E passado alguns anos mais tarde, eu já estava com meu filho, já estava morando aqui de volta no Nordeste e eu estava trabalhando numa pizzaria. E nessa pizzaria, muito próxima da minha casa, na esquina praticamente, virando a esquina, uns 10 passos era a pizzaria. Então eu ia e voltava a pé. E na hora do intervalo, eu chegava, dava uma passadinha em casa para comer alguma coisa e voltava para lá. E um certo dia, na hora do intervalo, eu estava voltando para casa para comer alguma coisa. E nesse percurso, a esquina da casa da minha mãe sempre foi muito esquisita. E até hoje,
a esquina da casa da minha mãe é esquisita, tem uns terrenos lá baldios, tem uns terrenos lá que não tem nenhuma pessoa morando, que é um local de acontecer muitos assaltos. Então, na hora do meu intervalo, eu fui normalmente para casa, e aí quando eu estava chegando naquela esquina, de repente eu vi uma luz de uma moto se aproximando lentamente. E eu não tive nenhuma maldade, não tive nenhum pensamento. Continuei o caminho até chegar no certo momento que eu estava dobrando a esquina para entrar exatamente na rua. E nessa hora que eu estava dobrando a esquina, a moto se aproximou, parou, eram 2 homens, e um deles desceu da moto, e ele era bem alto, mais alto que eu e magro, com um capacete. E ele veio falando baixo e eu não estava entendendo. E na minha ingenuidade eu pensei que ele estava querendo uma informação. Que isso era muito comum acontecer comigo, de pessoas me pararem para pedir uma informação sobre algum lugar. E aí naquele momento eu parei e ele veio na minha direção e falando baixo, eu não estava entendendo, perguntando o que, até que ele chegou bem perto de mim, levantou um pouco a camisa, mas eu não prestei atenção que ele levantou a camisa para mostrar alguma coisa. Eu não entendi, sabe? Você tá imaginando que a pessoa tá chegando para pedir uma informação e se a pessoa mexeu na camisa, eu não tava ligada em nada, eu não tava totalmente aérea pensando que ele tava querendo só uma informação. E naquele momento ele se aproximou, ergueu a camisa, eu olhei, mas não dei crédito para aquilo. E aí ele chegou bem perto e disse: "Eu não quero nada, eu só quero dinheiro e celular". E infelizmente, naquele momento, eu não tinha nem celular e nem dinheiro. Eu não estava com celular porque na semana passada, na semana anterior desse acontecimento, eu tinha sido roubada no centro da cidade. E nesse roubo, a pessoa botou a mão na minha bolsa e levou o celular e eu nem vi. Então, eu não estava com celular porque o celular tinha sido roubado e eu não vi como foi, quem foi que roubou. Eu só estava com uma sacola com um caderno dentro, porque eu tinha levado para escrever. E eu estava escrevendo naquele caderno. E aí ele viu que eu estava com a sacola, pediu para olhar a sacola. Eu disse, tá, eu tirei o caderno. Ele balançou a sacola, balançou o caderno. Ele viu que não tinha nada. Ele começou a palpar para ver se eu estava com o celular guardado em algum lugar. Eu não estava com bolso, então não tinha dinheiro nos bolsos. E aí ele ficou sem acreditar. Ele ficou realmente furioso e ele olhou para o cara da moto, o amigo dele, e ele perguntou para o amigo dele: "Meu, ela não tem nada". Aí o cara ficou olhando e eu fiquei olhando para os dois. Eu olhava para o que estava na minha frente e olhava para o da moto e ficava encarando os dois como que eu estivesse esperando. Na verdade, eu estava esperando para ver o que ia acontecer. E naquele momento gelou meu estômago, gelou geral, porque gelou o meu estômago, porque eu percebi que agora eles iam decidir o que ia acontecer comigo. E no meu pensamento, pensei assim: ele vai me matar aqui agora, eu vou morrer na esquina da minha casa. E aí ele pegou, falou pro cara: "O que eu faço com ela?" E aí o cara ficou sem falar, não respondeu. E eu continuei olhando pro cara da moto, porque ele que ia decidir se ia fazer alguma coisa ou não. E aí ele falou de novo mais 2 vezes: "O que eu faço com ela?" E o cara ficou calado, até que ele resolveu dizer: vamos embora, sobe aqui na moto e vamos embora." O cara ficou indignado, porque ele queria que acontecesse alguma coisa. E ele ficou olhando pra mim, olhava pro cara, olhava pra mim, olhava pro cara, e o cara chamou ele de novo: "Vamos embora, vem embora, deixa ela, sobe aqui na moto e vamos embora." E aí foi o que aconteceu. Ele saiu indignado, subiu na moto, olhando pra mim, e eu não saí dali até ver eles irem embora, e o cara não parou de olhar pra mim até a moto seguir ao final daquela rua. E eu não dei as costas de jeito nenhum, continuei olhando para ele e ele continuou olhando para mim até que eles sumiram no fim da rua. E
Quando eles foram embora, eu dei as costas e fui para casa. E Deus me deu esse livramento, contei para minha família. Depois, mais tarde, saí desse trabalho. E o último livramento, que foi o livramento que o Senhor fez um checkmate, que eu realmente vi que o limite da paciência de Deus, ela chega na nossa vida sim. Foi o último que eu vou deixar aqui no card e vou deixar também no final desse vídeo para você assistir, porque está aqui no canal. Foi a última vez que eu passei por um livramento de morte. E nesse livramento, que foi no mar, eu estava crente que ali era meu último dia de vida, porque estava determinado no céu. E eu não acreditei que eu iria sair viva de lá. Então, assiste, que está aqui no canal, esse livramento. Eu só deixo para vocês refletirem, reflita na sua vida, pense quantos livramentos que o Senhor tem dado, e essa paciência que Deus tem, e esses livramentos é para dar tempo para a gente se voltar para Deus, para a gente entender que Deus, Ele nos ama e que realmente a gente só vai embora dessa terra quando chega realmente o dia. E eu, pela misericórdia do Senhor, e porque Deus ainda estava na sua longanimidade, aguardando pacientemente que eu retornasse para Ele, porque ainda tinha muitas coisas para fazer para Ele, que é o que eu estou fazendo hoje, graças a Deus. Então o Senhor permitiu que eu passasse por essas coisas até o dia em que eu percebi que Deus não estava de brincadeira. E Deus também está falando para você que vai chegar o dia que você não vai continuar, você vai partir dessa terra. Se você teve algum livramento do Senhor, agradeça a Deus e não espere chegar o próximo perigo de morte na sua vida. Venha agora aos pés do Senhor, se você estiver no mundo, se você estiver brincando, se você estiver em cima do muro, venha correndo aos pés do Senhor, porque você não sabe, como eu também não sabia, quando é que vai ser o dia que a paciência do Senhor vai ter o fim, vai ter um limite, vai chegar até o seu limite. Que essa experiência possa abençoar muitas vidas, que o Senhor possa tocar em muitos corações e que muitas pessoas possam se render aos pés de Jesus. A paz do Senhor, Deus te abençoe. Fique com Deus e assiste o último livramento que o Senhor me deu. Em nome de Jesus, fica na paz. Amém.